Pra você, o que levou a gente a passar recentemente pela pior crise do nosso casamento depois de 12 anos juntos? A nossa falta de comunicação. A nossa falta de A comunicação. minha falta de comunicação. Por que você acha que você não consegue se comunicar? Eu não sei se ensina, se é ensinado a se comunicar, mas a falta de aprender a como me comunicar, me expressar. Acho que Mas você acha que essa falta de comunicação, ela é muito pior quando você fala de sentimentos? Porque os homens da nossa geração ainda passaram por isso, né? De não poder expressar tantos sentimentos. eu não sei se é uma questão de me proteger contra o que pode me fazer mal, mas tudo isso é uma coisa que eu não sei se a nossa geração ela foi ensinada que o homem tem que ser forte e quando machuca não pode É chorar. isso, é. Tudo é uma questão de você reprimir o que você sente, o que você pensa com relação à esfera dos sentimentos. Acho que a gente foi ensinado a reprimir com relação aos sentimentos. Quando eu falava sobre os nossos problemas, quando eu gritava sobre as nossas questões, por que você permanecia apático? Quando a gente não é ensinado a escutar, é como se você atirasse uma pedra em direção a uma parede. Não adianta quão forte você joga essa pedra, ela não vai atravessar essa parede. Então é como se o que você falasse batesse nessa parede e ficasse. Eu não, por mais que eu soubesse que você estava jogando essas pedras na parede, ela não atravessava para dentro de mim. Então é como se eu não conseguisse sentir o que você estava querendo expressar. Bom, para quem não tá entendendo nada, esse é um primeiro episódio, na verdade, do novo quadro do Fracassado aos 40. É o DR Sem Cortes, essa voz é do meu marido. Recentemente a gente passou por uma crise que também me ajudou a criar muitos episódios para o Fracassada. Mas aí agora eu vou voltar. Ah, o nome dele é Eduardo Matsubara. Coitado, nem apresentei, é o meu marido. Mas agora, ainda falando dessa crise, para só contextualizar quem está escutando a gente, a crise foi resolvida talvez na pior grande briga que a gente teve nesses 12 anos juntos. Que loucura, né? A gente precisou entrar num embate, a gente precisou entrar numa briga verdadeira para que as coisas se ajeitassem. Mas não foi uma briga, né? Foram a soma de vários pequenos momentos que culminaram nessa última briga maior. É, mas só foi depois da última briga maior que a gente realmente se acertou. Que a gente realmente conseguiu se ouvir. Chegou num limite, né? Ou a gente decidia, ou a gente continuaria junto, ou a gente tentaria de uma forma que a gente não tivesse tentado antes. E De como é, sentar e resolver o problema. e como é que é pra você? Porque a gente, eu tenho até um episódio aqui que eu falo isso, né? A gente não sabe lidar com fins de ciclo, porque o nosso casamento fechou um ciclo, de fato a gente teve que começar um novo ciclo agora. Mas como é que é pra você essa ideia de um relacionamento entra em crise profunda, não pelas razões com as quais a gente aprendeu, né? Assim, não é por traição, não é por falta de sentimento, mas é pela rotina, é pelo desgaste da relação. Como é que é pra você hoje olhar e também aprender mais isso sobre um relacionamento? Eu não sei se eu posso ser generalista e falar por todos os homens, mas eu visualizava um casamento como duas pessoas que se gostam, se amam, e bastaria não trair com outra pessoa e manter, lógico, as diretrizes do casamento, que seria o suficiente para manter um casamento. Talvez funcione para outros casais, talvez isso seja a fórmula da felicidade para eles, não lidar com essas questões. Mas feliz ou infelizmente eu casei com você, que é uma pessoa que nunca está satisfeita com o que tem onde está, né? Você precisa estar se movimentando, estar cutucando situações e pensamentos que no nosso casamento não cabe mais jogar para debaixo do tapete e continuar como Essa é fosse a um minha pergunta. casamento. Eu nunca estou satisfeita ou eu estou sempre atenta às questões para não viver esse casamento que eu sempre falo, essa ideia de relacionamento que a gente tem desde 1900 e bolinha,
que a gente ainda insiste em copiar e colar num mundo que não é mais o mesmo. Em duas pessoas, porque você não é igual ao seu avô, eu não sou igual à minha avó, mas a ideia de relacionamento ainda é a mesma, daquela que eles viveram. Não, eu concordo que as relações de casamento, elas se desenvolveram muito nos últimos anos e que precisa ter um... Elas não se desenvolveram, essa é Não, a tô falando, questão. a sociedade se desenvolveu, mas a forma com que a gente se relaciona não acompanhou esse movimento, né? Mas assim, é o que eu falei, a minha realidade, né? A questão de ter terapia, de você conversar sobre os sentimentos, não era uma coisa presente. Então assim, você sentimentos não é uma coisa que você discute, que você divide com outras pessoas. Aí você casa com uma mulher que faz terapia desde 7 anos. Uhum. Não é assim, fácil não é. Mas você acha que tem casamento fácil quando você é feliz? Porque casamento fácil, sendo infeliz, a gente já tem um monte de retrato. À nossa volta a gente tem isso. Mas eu tô perguntando, você acha que existe casamento feliz se ele for fácil? Eu não acho que tenha que ser difícil, mas eu só acho que um casamento feliz, ele precisa ter uma manutenção para ele ser feliz. Não, eu acho que qualquer coisa precisa de manutenção, né? Desde um carro até um casamento, assim. Lógico que existem coisas que você tem que fazer de tempos em tempos para poder manter funcionando. O casamento, como qualquer relacionamento, ele precisa ser administrado como, mas é o como que a gente não foi ensinado, né? Pelo menos eu não fui ensinado a cultivar esse relacionamento. Era só uma manutenção básica, só da pessoa não estar infeliz já era o suficiente para estar bem no casamento. Se você não tinha nenhum tipo, uma crise maior de traição, de nenhum tipo de agressão, lógico, não seria razão para você ter problemas no relacionamento, né? Bastaria cada um fazer a sua parte individualmente que o coletivo estaria garantido. E qual que é a melhor parte do casamento? Pode falar? E pra você, qual que é a parte mais complicada do casamento? A parte mais complicada é lidar com uma pessoa que pensa totalmente diferente do que eu penso. As prioridades são opostas, né? Então, assim... As prioridades acho que não. Talvez as prioridades, a gente prioriza a nossa família, a nossa filha. Essas prioridades são as Não, mesmas. sim, da parte financeira Sim. A até... gente vê o dinheiro de maneira diferente. Exatamente. Então, assim, como a gente Os enxerga... sonhos, né? O tamanho dos sonhos também. Uhum. Mas você acha que você foi ensinado a sonhar? Não é questão de ser ensinado. Eu não sei se eu me dei o direito de sonhar, né? Que é o que eu tava falando na minha terapia, que com muitas questões na infância, né? Eu sempre quis agradar o outro. O que é um problema no nosso relacionamento. Então, assim, o fato de eu querer agradar os outros talvez não me deixasse sonhar com o que eu queria, né? Porque o que eu queria não necessariamente ia agradar as outras pessoas. E por que só agora fazer terapia com 40 anos, sendo que desde seus 28 eu tô te pedindo, te implorando? Eu sei que a gente não escolhe pelo outro, mas o que te levou a, de fato, querer fazer essa terapia aos 40 anos? Eu achei que a maturidade ela viria automaticamente com o passar dos anos. Assim, como você fosse envelhecendo e a maturidade, ela viria, A estabilidade. a estabilidade, ela acompanharia de forma natural, mas quando eu cheguei aos 40 e vi que nenhuma chave mudou na minha vida, eu cheguei à conclusão que talvez eu não possa esperar que o movimento venha de fora para dentro, né? Mas ele tem que ser um movimento de dentro para fora. Eu vejo completamente diferente, sabia? Eu acho que aos 40 uma chave mudou dentro de você. Exatamente porque você parou de esperar. Você resolveu ir. Entendeu? Eu vejo do lado oposto. Não, pode ser. Não, mas é o que eu tava esperando, né? Que viesse essa mudança. Naturalmente. Naturalmente. E ela não veio. E já que ela não veio, eu tomei a atitude de mudar. É isso. Doeu? Ele detesta falar, gente. Como vocês viram, o nosso problema era a comunicação, porque ele não fala. Então foi uma... Viu? É legal, porque agora aqui eu acho que é um lugar que a gente vai discutir. Sim. Desenvolver direito?
Sim, sim. Enfim, esse é um quadro do nosso Fracassada. Toda terça e quinta eu permaneço subindo os nossos episódios às 7 horas da manhã do Brasil. Mas, a partir de agora, todo domingo, também às 7 horas da manhã, vocês vão ter um DR Sem Cortes, onde a gente vem aqui só para falar e para vocês entenderem também, já que esse canal é extremamente feminino e feminista, trouxe um pouquinho, abriu um pouquinho de um espaço para que, quem sabe, eles tenham uma pequena voz e a gente consiga entender um pouquinho mais o outro lado da história. É isso, se vocês ainda não assistiram aos meus outros episódios, vai lá, maratona, tem um monte de episódio para vocês se rasgarem. E coloca nos comentários qual que é a dor que bate aí para que eu venha discutir aqui também com vocês. E vejo vocês toda terça e quinta e domingo às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.